Muito bem, terceiro ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui, professor Leonardo Carvalho, professor de Física. Tá? Vamos vencer junto essa pandemia e aproveitar para estudar um pouco, tá bom? Então, pessoal, vocês vão acessar o livro de vocês na página 47 e hoje nós vamos falar sobre o assunto de geradores. Então, o que são geradores? Geradores são dispositivos, são tecnologias que transformam algum tipo de energia em energia elétrica. Em sumo, a função de um gerador é fornecer energia elétrica para nós. Para quê? Para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Nós temos dois tipos de geradores. Nós temos os geradores usinas e os geradores baterias. As baterias são muito conhecidas no nosso dia a dia pelos nossos usos celulares, tá? Elas trabalham com oxirredução e fornecem corrente contínua, quer dizer que a corrente elétrica que ela fornece é sempre a mesma, constante. Embora, em modelos reais, essa corrente vai diminuindo com o tempo até a bateria se descarregar. Já as usinas, elas têm um efeito de gerar energia elétrica e automaticamente essa energia ser consumida. Ela não é armazenada. As usinas, elas podem trabalhar de duas maneiras. Elas podem trabalhar com indução eletromagnética, que consiste em girar um ímã. Nós vamos fazer uso do nosso simulador FET, que eu já mostrei algumas vezes em sala de aula. Então, o que é que nós temos aí? Um ímã, uma lâmpada, e esse ímã dando voltas, formando o que nós chamamos de bobina. Notem que a lâmpada está apagada, afinal de contas, a energia não é gerada de nada, do nada. A energia sempre tem que ser transformada. Então, para eu ter energia, eu tenho que transformar ela de alguma forma. Então, aqui eu tenho um ímã, ó, e se eu fizer esse ímã se aproximar e se afastar dessas espiras, notem que a lâmpada acende e apaga. Então, em resumo, o que é que eu preciso para gerar uma corrente elétrica? Mover o ímã perto de espiras. E aí eu vou ter uma indução eletromagnética que nós estudaremos mais adiante. Tá? Do mesmo jeito, as placas solares, as placas fotoelétricas, elas trabalham com esse efeito fotoelétrico, transformando energia solar, transformando luz em energia elétrica. Essas duas usinas, tanto a usina de indução eletromagnética como a usina de efeito fotoelétrico, as duas geram corrente alternada, enquanto as baterias geram corrente contínua. Mas, pessoal, como é que nós vamos desenhar no nosso caderno, nas nossas questões? Como é que vamos desenhar um gerador? Vamos ter que desenhar toda a usina, vamos lá, a usina eólica, os cataventos, tudo. Nós não vamos precisar fazer isso. Vamos fazer essa simbologia que está diante de vocês, certo? E o que é que tem nessa simbologia aqui, ó? Vou destacar aqui para vocês a simbologia, certo? Esta simbologia é o aparato que vai nos ajudar a resolver a questão. Esse Ezinho aqui, ó, essa força eletromotriz, é onde toda a energia é transformada. E aí, nesse Ezinho, a energia qualquer, seja ela gravitacional, seja qual for, está se transformando em energia elétrica. Só que o processo de transformar energia também gasta energia. Então, o gerador, quando está transformando algum tipo de energia em energia elétrica, internamente ele já está consumindo. E aí a gente justifica esse consumo de energia interna por Rzinho, por uma resistência interna. Então, como funciona o gerador? Ele tem internamente uma força eletromotriz, e uma resistência interna. E nos seus terminais A e B, aqui destacado, terminal A e terminal B, nesses terminais é onde eu vou ligar o meu aparelho elétrico. Então, para o meu aparelho elétrico funcionar, eu vou ter que ligar aí entre os terminais A e B. Continuando, terceiro ano. O que funciona o gerador? Ele vai ter internamente uma energia transformando em energia elétrica, parte é dissipada e parte ele fornece. Então, a gente resume isso como três potências. Uma parte da potência ele fornece para o aparelho elétrico, outra parte ele consome, transformando a energia elétrica em calor. E aí, como é que eu relaciono essas três potências? A potência útil é a potência total, a potência útil é a potência total menos a potência dissipada. Olha a potência total aqui, pessoal. Ó, potência total, toda a DDP, que é a força eletromotriz, vezes a corrente elétrica. Vamos lembrar, tá? Primeiro ano, que toda potência elétrica ela é calculada como DDP vezes a corrente.
Então, quando eu estou calculando a potência total, eu uso a DDP total, eu uso a força eletromotriz. E quando eu estou calculando a potência útil, eu uso a DDP que ele fornece, que é o que está nos terminais. E quando eu vou calcular o que foi dissipado, eu uso a DDP no resistor, que é RI, por isso esse RI ao quadrado. Então, quando nós substituímos as equações das potências, potência útil, UI, potência total, EI, e potência dissipada, RI, nós vamos ficar com essa equaçãozinha. Simplificando tudo por I, nós vamos ter essa equação DDP igual a força eletromotriz menos RI. Essa equação simples do primeiro grau é chamada de equação do gerador. Bom, se essa equação é simples, se ela é equação do primeiro grau, como trabalhamos o gráfico dela? Olha como vai funcionar o gráfico da DDP em função da corrente elétrica. Lembrando, olha aqui, destacado para vocês, pessoal. Lembrando que essa função é a função do primeiro grau. Bom, se essa função do primeiro grau, a imagem dela é uma reta. E com coeficiente angular negativo, ó. Ou seja, é uma reta e uma reta orientada para baixo. Então, está aí no gráfico, a reta orientada para baixo. Onde, no próprio gráfico, onde parte a reta, nós já temos a força eletromotriz. Nós já temos a nossa DDP máxima, que é o que a gente mede quando o circuito está aberto. Se o circuito está aberto, quer dizer que não tem corrente elétrica. Lembra que a corrente elétrica só flui em circuito fechado. Então, se o circuito estiver aberto, corrente elétrica é zero. Se eu substituir o I por zero na equação do gerador, nós vamos ter que a DDP do gerador vai ser a própria força eletromotriz. Ok, terceiro ano? Agora, para que é que serve? Qual a finalidade do gerador? Né? A finalidade do gerador é eu ligá-lo no aparelho elétrico. E esse aparelho elétrico funcionar a partir da corrente elétrica fornecida por esse gerador. Então, observe o seguinte. Imagine que eu tenho inicialmente a chave do circuito aberta. Então, não tenho corrente elétrica. Para eu ter corrente elétrica, é necessário que eu feche essa chave aí, ó. Uma vez que eu feche a chave do circuito, ou interruptor, aí sim, nós teremos uma corrente elétrica no circuito. Lembra que a corrente elétrica sempre flui do polo positivo em direção do polo negativo. E aí eu mostrei para vocês um circuito fechado, na verdade não com um resistor equivalente. Ou seja, no lugar desse resistor equivalente, eu posso ter vários resistores, eu posso ter uma associação de resistores, eu posso ter associações em série, associações paralelas e até mesmo associações mistas. Mas olha o que é que nós fizemos com os resistores, ó. Nós ligamos nos terminais do gerador. Assim, a DDP do resistor equivalente fica igual a DDP do gerador. Embora lembrar como é que a gente calcula DDP em resistor. DDP em resistor é a resistência vezes a corrente. E nós aprendemos como fazer DDP em gerador agora, que é a equação do gerador. Força eletromotriz menos resistência interna vezes I, que é a corrente elétrica. Se a gente colocar tudo que tem no primeiro membro, nós vamos ter que resistência interna mais a resistência equivalente vezes I é a própria força eletromotriz. Então, nós podemos calcular a corrente elétrica que passa nesse circuito pela seguinte expressão: força eletromotriz sobre resistência interna mais resistência equivalente. E aí eu calculo a corrente elétrica no gerador. Certo, pessoal? Se nós continuarmos ainda, tá? Nós podemos falar o que acontece se nós colocarmos este gerador em CC, curto-circuito. Então, o que é colocar um gerador em curto-circuito? Colocar um gerador em curto-circuito é só fechar os terminais do gerador. A gente pega o terminal A, terminal B, e a gente liga o terminal A até o terminal B. Assim, toda a corrente elétrica vai passar no próprio gerador. Mas essa corrente do curto-circuito, nós vamos resolver nas nossas questões amanhã, tirando dúvidas. Então, eu vou colocar no Classroom as dúvidas e
Até a próxima aula, tá, queridos? Paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos.